Boa noite, pessoal. Olha eu aí novamente. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre a importância do conhecimento. E para falar sobre a importância do conhecimento, eu quero falar com vocês sobre os 5 tipos de conhecimentos. O primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento religioso. Esse conhecimento, as pessoas o têm por intermédio da experiência com Deus, por intermédio da fé, da crença que elas têm em Deus. E este é o conhecimento religioso, né? Também pode ser adquirido por intermédio de leituras de livros religiosos, né, como a Bíblia, e como outros livros que estão aí disponíveis, né, para se obter o conhecimento religioso. Só que temos também o segundo tipo de conhecimento. O segundo tipo de conhecimento, pessoal, é chamado de conhecimento do senso comum. Primeiro eu vou definir para você o que é senso comum. Algumas características do senso comum. A primeira característica é que o senso comum é imediatista. Segunda característica é um olhar superficial. Terceira característica é um olhar acrítico. Quarta característica, tem-se um olhar preconceituoso, né? Essas são as características do senso comum. Mas vale lembrar também que o conhecimento do senso comum é passado de geração em geração. Olha só, eu acredito que vocês já ouviram expressões como estas: não pode comer bolo quente, não pode comer manga com leite porque o indivíduo morre. Agora a pergunta é: estas coisas foram comprovadas cientificamente? Não. Então, isso só passa de senso comum. São coisas que são produzidas no seio social e são passadas de gerações em gerações. Então, isso aqui é o conhecimento do senso comum. Olha só, o terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento dos sentidos. Ou seja, os nossos 5 sentidos nos trazem conhecimento. E isso é uma verdade. Por exemplo, com a visão, a gente pode ler, né, jornais, notícias, pode aprender, né, com a escrita do professor na lousa e coisa assim. Então, por intermédio da visão, né, a gente pode adquirir conhecimento. O segundo sentido é a audição, né? O professor está ali explicando e você está aprendendo, né? Uma aula agora dessa que você está tendo comigo agora, né? Essas explicações que eu estou dando para você, você está absorvendo nem só pela visão, como também pela audição. Percebeu? O terceiro tipo de sentido é o olfato, né? Que é muito utilizado na culinária. Tem pessoas que têm o olfato tão adestrado que mesmo com os olhos fechados, né, ela tem capacidade de dizer qual é o tipo de comida que está ali diante dela. Veja que por intermédio do olfato ela pode dizer qual é o tipo de comida que está ali, né? Outra coisa, o outro sentido, que seria o quarto, é o paladar, né? E por intermédio do paladar, do degustar das coisas, né, você pode sim aderir conhecimentos e ter conhecimentos, experimentando uma coisa ali, outra ali,
e você passa a ter um repertório de conhecimento somente pelo paladar. E o último sentido é o tato. É o tato, as mãos, né? Eu vou falar disso aqui na prática. Olha só. Vamos dizer que o indivíduo colocou a mão em cima de uma chapa quente. Percebam que essa má experiência que ele teve de ter queimado a mão fará com que ele tenha esse conhecimento de não colocar a mão mais nessa chapa quente. De não colocar mais a mão nessa chapa quente. Vejam que essa má experiência que ele teve fez com que ele não colocasse a mão nessa chapa quente novamente. Então vejam que os 5 sentidos nos trazem conhecimento. O quarto tipo de conhecimento, pessoal, é o conhecimento científico. Vale lembrar que a ciência, ela parte do senso de uma questão produzida pelo senso comum para ver se esse fenômeno é verdadeiro ou não, ou se essa coisa é verdadeira ou não. Mas vale lembrar que para se ter o conhecimento científico, é preciso que o objeto de estudo ele passe por algumas etapas. Entre elas, temos as seguintes. Por exemplo, a primeira é a observação. O cientista, ele observa o fenômeno. Segundo, depois que ele observa, ele detecta o problema. Então, o problema é a segunda fase. A terceira fase seria a hipótese, né? Eu sempre digo que a hipótese é uma meia-verdade, né? Porque a hipótese, pessoal, você fica ainda com dúvida, mas será? Você não tem ainda uma verdade completa sobre a questão. Então, depois da hipótese, vem a quarta fase, que seria o experimento ou o teste, né? Porque até então, com a hipótese, você ainda está com dúvida. Então, o teste, ele vai dizer se isso é verdadeiro ou não. Aí depois vem a quinta etapa, que seria o resultado. Se o objeto ou fenômeno é verdadeiro ou não. Então, para se ter o conhecimento científico, é preciso que o objeto ou fenômeno ele passe por essas 5 etapas. Já, pessoal, o conhecimento filosófico, né, que é o quinto tipo de conhecimento que eu quero falar para vocês, para se obter o conhecimento filosófico, né, os filósofos, né, eles pensam as questões sociais, eles pensam as questões abstratas, né, porque a filosofia ela é uma reflexão crítica, uma reflexão racional e metódica sobre as coisas. No entanto, os filósofos, eles atuam mais nessa questão abstrata, né? Nessa questão do pensar, do analisar, do refletir sobre tudo que está em sua volta. Então, para se ter o conhecimento filosófico, é dessa forma que eu falei para vocês. Então, pessoal, a receita está aí, né? Sigam essa receita que vocês terão mais conhecimentos a partir de agora, né? Depois dessas dicas, né, que eu passei para vocês. Pessoal, o conhecimento é tudo. Eu sempre digo, né, que nós que somos pobres, nós devemos priorizar o conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa, é uma das únicas coisas que ninguém pode tirar de mim e de você. Então, pessoal, o conhecimento também é como ouro, né? Ele só tem valor a partir do momento que você
passa ele para frente, né? Que você o traz para à tona. Porque por mais que o ouro seja um metal que tem esse valor imenso, né? Ele não tem nenhum valor quando ele está na terra. E ele não tem nenhum valor quando ele está no fundo do mar. Mas a partir do momento que se tira esse metal valioso da terra e do mar e coloca-se no mercado, percebam que ele tem esse valor imenso. Mesma coisa é o conhecimento. Então, vamos colocar esse conhecimento para fora que você tem, vamos trabalhar esse conhecimento e creio que por intermédio desse conhecimento que você passa a ter a partir de agora, você vai chegar em lugares, podemos dizer assim, que você ainda não chegou e vai te ajudar muito na tua caminhada. Pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal e temos aí, porque irei fazer mais outros vídeos para vocês. Tenham uma boa noite.